Com a proximidade das férias de fim de ano, o volume de turistas brasileiros avança em Nova York. O TV Folha veio até a Broadway para entender como a indústria de musicais se prepara para receber esse público. Dia 1º de janeiro de 2008, meu filho foi barbaramente torturado até a morte. Enquanto as Farc e o governo da Colômbia negociam para pôr fim a um conflito de 5 décadas, eu e o repórter fotográfico Eduardo Anizelli passamos uma semana em Catatumbo, onde o conflito ainda está quente. Boa noite. Os brasileiros formam hoje um dos principais públicos de musicais da Broadway em Nova York. Várias produções atualmente em cartaz em Manhattan estão disponíveis em São Paulo, atraindo milhares de pessoas de várias cidades do país. Com a proximidade das férias de fim de ano, o volume de turistas brasileiros avança em Nova York. E o Brasil é a terceira maior origem de visitantes estrangeiros na cidade, atrás apenas de Canadá e Reino Unido. O TV Folha veio até a Broadway, um dos lugares mais visitados pelos brasileiros, para entender como a indústria de musicais se prepara para receber esse público. Broadway Inbound is a company that specializes in helping travelers come to Broadway. Brazil, in particular, has been a very, very important market for us for a long time. It's been growing and growing. For us in the theater, the Brazilian market is one of the most important markets for us. So the growth that we're seeing from the Brazilian market has been incredible. I mean, actually, we're up 300%. That's the difference between 2011 and 2012. We believe that it will continue to grow that way. Quem for a Broadway no ano que vem poderá assistir um musical brasileiro que entra em cartaz no segundo semestre, chamado Orfeu Negro. É um musical de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, adaptado pela dupla Miller e Botelho. O teatro musical sempre teve força aqui no Brasil, não é uma novidade. Na verdade, desde o século XIX, no Rio de Janeiro, o teatro musical é muito forte. O que houve nos últimos 10 para 12 anos foi que se estabeleceram empresas fortes de produção de teatro musical aqui no Brasil. O que a gente tem percebido é a qualidade do musical no Brasil. Por exemplo, o musical do Rei Leão, né, que é o musical mais assistido no mundo. E hoje está aí na nossa cidade, está em São Paulo. Quer dizer, está mais próximo hoje do brasileiro de consumir esse produto. Não precisa ir mais para os Estados Unidos para poder ter acesso ao musical desse nível. A gente veio de excursão, nós saímos de Limeira meio-dia e meia. Eu saí da minha casa hoje cedo, fui para Jundiaí, saímos de Jundiaí às 2 e viemos aqui para assistir. A gente veio de fretado da empresa, né? Nós temos costume de nós não perdemos nenhum espetáculo, sempre estamos aí aparecendo. Mas aqui no Brasil isso não era comum, então as temporadas eram mais reduzidas, o público, o retorno de público não era tão grande, mas no decorrer dessa década anterior, a gente teve esse aquecimento do mercado e com isso outras produções começaram a surgir. O que a gente não tinha eram pseudo-produções de primeira linha, você adquiria os direitos e fazia a versão original brasileira, por exemplo. Nos últimos anos, é cada vez mais frequente a adaptação de obras cinematográficas para os palcos da Broadway. Filmes como Tiros na Broadway, de Woody Allen, Aladdin, da Disney e até mesmo Rock estão agendados para o ano que vem. I think one of the shows that's going to do really very well is Rocky. But it's a remarkable show because it takes what everyone knows about that story and theatricalizes it in a way that will really surprise everyone. I mean, it's the way that's the love story between the two of them that is the focus, but you have to have boxing. And what they do really, really well is the last 15 or 20 minutes of the show kind of transforms from being a traditional theater setting
to really being in an arena and watching a boxing match. I mean, there's a lot of times that stage musicals become movies and movies become stage musicals. But yeah, over the last few years, there have been a number. So yeah, it might be a trend. I think it's a good trend. I think what you want is you want to be able to find what the theatrical equivalent of the film is. And the ones that are successful, that's what they do. They take the best of the movie. They don't necessarily give you something completely different, but they theatricalize it because the mediums are so different. O desembarque de brasileiros em Nova York, que registrava apenas 106 mil em 2001, saltou para 718 mil em 2011 e 826 mil em 2012. Croácia, México e Camarões serão os adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa 2014. A definição ocorreu na sexta-feira, durante o sorteio realizado pela FIFA na Bahia. O grupo é considerado fraco, mas o Brasil poderá ter logo adiante adversários fortes como a Espanha e a Holanda. Bom, eu estou aqui para falar sobre esse assunto com o jornalista Lúcio Ribeiro e com o José Henrique Mariante, que também é secretário assistente de redação da Folha de São Paulo. Senhores, boas notícias para o Brasil nesse sorteio, não? Acho que sim, né? Podia ser bem pior. Uma Copa do Mundo são 7 jogos, rápido, é um tiro curto, então você começa a entrosar para você chegar bem nas fases que realmente interessam. Então, assim, um grupo médio você consegue ir dosando forças, medindo e chega na hora H com um pique um pouco maior, né? Pode ter alguma surpresa, por exemplo, o México? Eu acho o México virou um clássico contra o Brasil e geralmente eles dão algum probleminha. Um problemão, né, como foi na Olimpíada. Na Olimpíada. Pro México. E a gente ganhou razoavelmente tranquilo na Copa das Confederações, que foi o jogo que começou a arrancar. Só que o Giovanni dos Santos, o Chicharito Hernández, o Guardado, se eles engrenarem justo contra o Brasil, com esses caras voltando, eles podem, por exemplo, dar uma certa força nesse grupo aí, que não vai ser só a Croácia que pode ser um problema para o Brasil. O grupo é completado pelo Camarões. As seleções africanas, eu acho que nenhuma delas está com uma força como já foi, né? Como já assustava e tal. Inclusive o Camarões parece que do ranking da FIFA, na Copa inteira, é o de pior colocação. É uma boa chave preparatória para o que vai vir por aí. O problema é justamente as fases depois. Aí o Brasil não teve tanta sorte assim. Depois da fase de grupos, ele pega ou a Espanha ou a Holanda, se os favoritismos se confirmarem. Agora, mais à frente, entre os favoritos aí que são citados para esse Mundial, Argentina e Alemanha, né, que estão do outro lado dos grupos. A Argentina tem a Bósnia e o Irã e a Nigéria. A Bósnia como estreante, não é nem a Croácia, né? Se você pensar na antiga Iugoslávia, que tem uma tradição razoável no futebol. Ou seja, tá sopa no mel para a Argentina aqui. Sim, é o grupo da vida, como eles batizaram lá na Argentina. Então o primeiro jogo eles fazem no Rio, depois eles vão para Belo Horizonte e terminam em Porto Alegre, que é praticamente ir para casa e tomar banho depois do jogo, entendeu? É um roteiro bem menos complicado do que outros de outras seleções. Por exemplo, a gente falou da Alemanha, ela vai pegar um roteiro do calor ali, vai ter que usar bastante protetor solar, porque eles jogam às 13 horas em Salvador contra Portugal, depois na segunda rodada contra Gana, às 16 horas em Fortaleza, e para completar o périplo ali no Nordeste, às 13 horas do dia 26 contra os Estados Unidos em Recife. E os dois ali vão derreter, né? Exatamente, nesse caso sim. E como já ficou claro aí na última semana, que teve a polêmica ali entre a seleção inglesa e o pessoal do Amazonas, Manaus parece ser no imaginário europeu ali, pelo menos, o lugar mais esquisito e mais complicado. Sobreviveu jogando em Manaus. A gente ganha a Copa. Pode ser um diferencial engraçado. Pode ser bem bacana, né? Uma coisa interessante também com uma Copa no Brasil é São Paulo, Itaquerão, ele vai ter um bom cardápio de jogos para quem conseguiu ali na primeira fase de ingressos, né? A segunda fase abriu hoje, no domingo, na internet. Quem obteve esse pacote de São Paulo vai ter um bom cardápio. O primeiro jogo do Brasil, a estreia, um dos jogos mais interessantes ali para o público brasileiro. Tem Uruguai e Inglaterra, que é um belo jogo do grupo D, o grupo da morte. Tem Holanda e Chile pelo grupo B, pode ser o jogo que decida a Holanda como segundo lugar ali, que vai enfrentaria o Brasil. E ainda tem na primeira fase Coreia do Sul e Bélgica, e depois nas fases eliminatórias pode ter 2 vezes a Argentina, os jogos de oitavas de final da Argentina, porque ela deve se classificar em primeiro, e a semifinal
do lado argentino. O Brasil e a Argentina não se encontram, a não ser na final no Maracanã. E o público de São Paulo pode ter a oportunidade de ver 2 vezes os argentinos avançando. Isso significa também que a gente deve pegar a Alemanha, que é a grande favorita, pelo menos para mim, de levar a Copa, antes da final, né? Então, assim, vai ser um caminho difícil. A Alemanha, a Espanha, a Holanda nas oitavas. A Copa, quando vai afunilando, ela fica difícil mesmo. Então não tem por onde correr. No dia 1º de janeiro de 2008, meu filho foi barbaramente torturado até a morte por 6 agentes do DEGAS. Todos 6 estão respondendo agora. Foi devido a muita luta. Desde então até hoje eu tenho militado em defesa de jovens e adolescentes em conflito com a lei. Porque o sistema socioeducativo ele não socializa ninguém. Está ali simplesmente para colocar jovens, negros e pobres dentro do sistema carcerário. A repercussão da morte do pedreiro Amarildo, torturado na UPP da Rocinha em 14 de julho, criou ou renovou ânimo em mulheres que brigam por justiça para seus parentes presos ou mortos. É o caso de Deise da Silva Carvalho, aqui no Cantagalo, e de outras mulheres em favelas do Rio. Eles começaram a bater nele e a primeira coisa que veio na cabeça dele foi falar assim, olha, eu trabalho para os direitos humanos. Se vocês fizerem alguma coisa comigo, vocês estão ferrados. Aí eles falaram assim, a gente está ferrado, então vamos ver se a gente está ferrado. Se eu estou desde o começo tentando provar que ele não é o Ricardinho, me sai uma matéria, ele estando preso, falando que ele está participando de tiroteio aqui na Rocinha, prova mesmo que eles estão confundindo realmente, porque isso daí foram informações que foram confirmadas pelo setor de inteligência da UPP. Que inteligência é essa? Quando você vai preso, você tem que ir para a delegacia para depor, né? Isso não aconteceu com ele. De lá eles foram direto para o presídio. Ele só foi saber que ele estava sendo acusado de gerente do Valão quando ele foi assinar a citação no fórum. Ele ficou 2 meses sem saber por que ele estava lá. Se ele fosse do tráfico, eu ia ter dinheiro toda semana para mandar para ele. Tem uma pessoa presa lá dentro é muito caro, só quem visita que sabe. Que lá dentro até a água que eles bebem eles têm que comprar. Tem semana que ele só come quando eu vou lá. Eu levo biscoito para ele, leite, sabe? Ontem mesmo eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Como que eu vou para Bangu sem R$1? Assim que deram os tiros nele, pediram o pessoal lá do beco um lençol e mandaram eles ficarem calados. Foram todos ameaçados que moravam ali no beco. Já estava aqui. Estava entrando, estava os bopos e os core aqui dentro. Só para enganar. Usa droga, que trabalha aí muito louco. Eles mataram meu irmão, mas eles não estavam nem com o nome na roupa deles, não tinha nome. E ficou por isso mesmo, porque nós fomos ameaçados e eu não sabia o que fazer. Eu sempre soube dele envolvido com isso dos direitos humanos e tal, mas eu nunca quis me envolver por saber que todo mundo que se envolve sempre sofre alguma consequência. Como aconteceu esse negócio com o Amarildo, por eu ver eles botando a cara e eu sabendo que o rapaz não era nada daquilo que a mídia estava falando, eu perdi o medo. O primeiro habeas corpus dele foi negado, porque a juíza falou que ele é um mal para a sociedade. Tipo, acho que ele prejudica a sociedade. Um negócio assim, eu não me lembro as palavras que ela falou. Depois eu voltei a falar com a Deise porque eu já estava desesperada. Já tinha se passado mais de um mês e nada dele ser solto, nada de fazerem nada. Quando agentes públicos cometem esse crime e nada é feito, isso significa que o Estado legitima que jovens e negros de comunidades que passam pelo sistema sejam executados, eliminados. O Andreu não foi o primeiro e nem foi o último a ser morto por esse sistema. Apesar das ameaças, apesar das afrontas, apesar das adversidades que eu tenho enfrentado, eu vou continuar lutando contra esse sistema, que se chama Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, os homens da Rocinha que estão presos têm indícios de ligação com o tráfico. A base para essa suspeita são informações de um policial infiltrado na Rocinha.
Esse policial foi o mesmo que disse que Amarildo tinha sido morto por traficantes, coisa que a investigação da Delegacia de Homicídios mostrou ser uma farsa.